As paixões estavam exaltadas na cara e luxuosa mansão dos Fearon. Gil, de 20 anos, estava em uma discussão acalorada com seu pai, um cirurgião famoso e respeitado. Pai, o que significa isso que eu preciso me casar urgentemente? Quem precisa disso, eu ou você? Eu não entendo nada. Você tem me controlado a minha vida inteira, não me deixando respirar livremente, me cercando de babás e guardas. Eu não sou mais criança e posso decidir por mim mesma se é hora de me casar ou não. E eu vou escolher por mim mesma o homem que eu realmente amo com o meu coração. Mas o Sr. Farren estava intransigente e manteve sua posição. Por que você está levantando a voz para o seu pai? Você se descuidou completamente. Eu nunca desejei ou fiz nada de mal para você. Você sempre tem tudo do melhor graças aos meus esforços, e eu sei melhor com quem você deveria estar. Preste atenção em Peter Dolan, um jovem muito promissor. O pai dele é um deputado conhecido. Ele tem apenas 20 anos e o pai dele já lhe deu um carro luxuoso e um apartamento. Certamente você viverá como uma rainha sem preocupações. Gil se irritou ainda mais. Nunca. Eu não suporto aquele fanfarrão pretensioso que gasta o dinheiro do pai à torto e à direito. E quem é ele? 10. Ele ainda é jovem, não se encontrou ainda, o senhor. Fer rebateu. Mas, afinal, eu também te sustento totalmente, não é? Você também dirige um bom carro e usa roupas de marca, assim como ele. Exatamente, Gil quase gritou. E eu não quero isso. Deixe-me viver a minha própria vida, não a sua. Eu quero conquistar algo por conta própria, me apaixonar, fazer o que eu quero, me dedicar ao que eu gosto. Mas você simplesmente não me ouve. A menina correu para o seu quarto em lágrimas e caiu na cama. Ela pegou o retrato de sua mãe, que sempre ficava em sua mesa de cabeceira, e o abraçou, sussurrando: Mamãe, por que você não está comigo? Você me entenderia. Porque ele é assim. O amor dele me sufoca. Eu não aguento mais. Gil olhou para o rosto de sua falecida mãe, fechou os olhos e sentiu suas mãos quentes e macias, sua voz calma e afetuosa e seu sorriso gentil. A mãe de Gil morreu há muito tempo, quando a menina estava na primeira série. Tudo aconteceu de repente, ela teve meningite e definhou em alguns dias. Gil sentia uma falta terrível da mãe, chorava e nada a consolava. Seu pai mergulhou no trabalho, enriqueceu de repente e abriu sua própria clínica. Ele já era um cirurgião famoso, e as pessoas marcavam cirurgias com meses de antecedência. Para sua amada e única filha, o homem não poupou dinheiro ou esforço, contratando os melhores tutores e babás, comprando apenas os aparelhos e brinquedos mais caros e de alta qualidade. E a levava de férias para os melhores resorts. Mas, ao mesmo tempo, ele controlava cada passo da criança. Isso sempre irritou Gil, pois ela não podia correr com as crianças da vizinhança ou andar de bicicleta com elas. Primeiro, as babás a seguiam, depois um motorista invisível que parecia estar em toda parte. Gil muitas vezes fugia de seu olhar atento, pelo que recebia uma bronca de seu pai rigoroso. Ele também controlava seus estudos de forma muito rigorosa, não permitindo que ela fosse preguiçosa ou faltasse às aulas. E, como resultado, Gil se formou na faculdade como economista. Bem, agora, pensou Gil, eu posso relaxar e viver minha própria vida. Mas descobriu-se que o próximo plano de seu pai era seu casamento urgente. Foi a gota d'água para a garota, e ela teve uma grande briga com o pai. O Sr. Fearon conhecia o caráter obstinado e teimoso de sua filha, então não demorou e convidou a família de Peter para um jantar no dia seguinte. O suposto noivo estava vestido na moda, gabava-se incessantemente sobre sua recente viagem de surf e participação em um festival de cerveja. Seu pai balançava a cabeça em aprovação, embora fosse tão gordo que mal cabia na cadeira. O Sr. Fearon, por sua vez, elogiava Gil de todas as maneiras e dizia como ela era inteligente, que havia se formado recentemente com honras e era a melhor de sua classe. Então, ele suavemente passou para o ponto principal: bem, nossos filhos cresceram.
É hora de casá-los. O que você acha? Na minha opinião, eles formarão um excelente casal. Ambos jovens, bonitos, inteligentes. Simplesmente deslumbrantes. Bem, sua Jill é uma bela garota e sua família é decente. Eu concordo que é uma ótima ideia conectar nossas famílias. O que você acha, Peter? Você gosta da Jill? A garota explodiu em indignação. Ela estava sendo negociada como um cavalo em um circo. Era inacreditável. Peter já havia imaginado mentalmente como domaria aquela garota bonita e tão teimosa. Ele sorriu maliciosamente, dizendo, eu gosto muito dela. Vamos considerar o cortejo completo. Quando devemos celebrar o casamento? Ninguém se importa com a minha opinião, Jill perguntou com raiva. Seu pai cutucou o pé dela por baixo da mesa e respondeu o mais suavemente possível, minha querida, eu só desejo a sua felicidade. Peter é um excelente partido. Ele será um bom marido para você, e eu ficarei tranquilo quanto ao seu futuro. Jill levantou-se abruptamente da mesa e correu para seu quarto. Seu pai gritou com raiva atrás dela, Jill, aonde você vai? Volte para os convidados imediatamente. Isso não é educado. Mas a garota respondeu insolentemente, minha cabeça dói, provavelmente de felicidade. Em seu quarto, Jill ligou para sua melhor amiga, Megan, e, engolindo as lágrimas, começou a contar sobre sua tristeza. Você pode imaginar? Ele quer que eu me case com aquele pavão arrogante, o Peter. Eu não o suporto. Ele só sabe festejar em boates e desperdiçar o dinheiro do pai. Por que eu preciso de um marido assim? Mas meu pai parece surdo e cego. Ele só vê o dinheiro deles na frente dele. Ele os convidou para jantar ontem. Eu mal sobrevivi. Eu não quero me casar com ele. É uma loucura. O que eu faço, Megan? Eu fugiria de casa, Deus me ajude. Sua amiga sempre se destacou pelo pensamento não convencional e ideias criativas, e sugeriu brincando, por que você simplesmente não fica noiva de um mendigo para irritar seu pai? Talvez ele te deixe em paz. Aí sim seria um tumulto. Jill ficou chocada. Com que mendigo? Onde eu encontro um? Megan deu de ombros. Não há o suficiente deles na rua? Negocie com qualquer um para entrar na brincadeira. Dê a ele um pouco de dinheiro e faremos um show. Convidaremos nossos amigos, filmaremos e tiraremos algumas fotos. Ok, estou brincando, não fique brava. Eu só tive uma ideia boba, você me conhece. Mas Jill de repente se animou. Sabe de uma coisa? Não é uma ideia boba. Eu vou dizer ao meu pai que o casamento com o Peter dele está cancelado porque eu já estou noiva. Talvez isso ajude. Eu não sei mais como alcançá-lo. Eu vou procurar meu noivo agora mesmo. Agora Jill não estava chorando, mas rindo, imaginando vividamente a cena. Apressada, ela se vestiu e saiu correndo pelo quintal para a rua, para evitar ser notada por seu pai vigilante. Ela procurou pela cidade por um candidato adequado, sem nunca considerar o infeliz vagabundo que pedia esmolas no metrô ou vasculhava latas de lixo. No entanto, quanto mais Jill examinava aqueles rostos bêbados e enrugados e sentia o odor desagradável que emanava do sem-teto, mais rápido seu entusiasmo desaparecia. Ela não conseguia nem imaginar uma pessoa assim ao seu lado, nem mesmo de brincadeira. De repente, perto da praça, a garota avistou um rapaz jovem e alegre, de boné e jeans rasgados e gastos. Ele tocava melodias simples em seu violão, enquanto seu cachorro de pelos cacheados dançava nas patas traseiras para divertir o público. Ao lado dele havia uma mesa com um copo, onde os transeuntes que se comoviam com o concerto jogavam algum dinheiro. O rapaz fazia sucesso e alguns até o aplaudiam. Apesar de seu estilo de vida vagabundo, ele não parecia um alcoólatra acabado. Suas roupas, embora velhas e rasgadas em alguns lugares, estavam limpas. Aqui está ele, minha opção ideal, pensou Jill. Ela se aproximou do vagabundo, sorriu encantadoramente e colocou uma nota de valor alto no copo.
O rapaz piscou de volta para ela quando viu o presente generoso e, inesperadamente, cantou uma música sobre uma linda garota dos sonhos. Os transeuntes imediatamente olharam para Gil, que corou involuntariamente. Enquanto isso, o rapaz largou o violão e se apresentou: "Obrigado, adorável e estranha princesa. Você é tão linda. Eu só vi garotas assim em revistas. Eu sou David, e este é meu amigo fiel, Rex. Ei, amigão, dê a pata para ela, diga olá." O cachorro estendeu a pata para Gil, que riu e o acariciou em resposta. Que engraçado. Eu sou Gil. David, eu não me aproximei de você por nada. Eu tenho um negócio muito incomum para você. Você pode interpretar o papel do meu noivo por uma noite? Eu te pagarei bem. O rapaz ficou espantado e olhou para a estranha. Uau! Nunca me ofereceram algo assim antes, ainda mais por uma beleza como você. Tudo bem, então. Diga-me o que fazer. Agora ficou interessante. A garota corou novamente. Veja bem, meu pai tem sido excessivamente protetor e controlador comigo desde a infância, e agora ele me arranjou um noivo, um snob rico e convencido. E eu não o suporto. Ele é tão irritante. Como posso me casar com alguém que não amo? Então, eu quero fazer meu pai desistir dessa ideia estúpida. Eu vou alugar um restaurante, convidar amigos e fotógrafos, e você irá até lá. Você dirá que é meu noivo. Você vai me pedir em casamento na frente de todos, e fingiremos estar noivos. Eu mesma comprarei o anel. E não se preocupe com sua aparência, use roupas bem gastas. Então, o casamento com o snob definitivamente não acontecerá, e meu pai vai me deixar em paz. Então, o que você me diz? David sorriu alegremente. Claro, é fácil. Eu concordo. Eu até te entendo muito bem. Por que se torturar se não há amor? Eu simpatizo com você. Você tem dinheiro, mas não tem liberdade. Eu, pelo contrário, tenho toda a liberdade, mas nenhum lugar para morar e nada para viver. Que paradoxo. Diga-me quando e onde ir. Eu não vou te decepcionar, não se preocupe. Gil de repente se preocupou. Ah, onde eu te encontro? Você está aqui e ali. E você não tem telefone, aposto. David riu. Eu realmente não tenho telefone. E eu moro no depósito de um zelador perto da livraria. Ele me acolheu lá. Há um sofá e roupa de cama, e também um colchão para o Rex. E, em vez de aluguel, eu varro os pátios ao amanhecer, quando ninguém pode me ver. Você me encontrará lá, se precisar. Bem, adeus, noiva. É hora de eu e Rex irmos. Até mais. Gil imediatamente ligou para Megan e contou tudo. As duas começaram preparativos cuidadosos. Elas encomendaram um banquete em um restaurante, convidaram amigos próximos, conhecidos e fotógrafos. Gil comprou para si um vestido deslumbrante com um enorme decote nas costas e saltos altos. Na véspera do evento, Gil deu ao seu noivo um anel requintado em uma caixa vermelha. E assim, o show começou. Todos os convidados estavam reunidos, fotógrafos em alerta máximo. Quando David chegou ao restaurante, ele inicialmente não foi autorizado a entrar devido à sua jaqueta velha e gasta, mas Gil pessoalmente deu o sinal verde para deixar o jovem entrar. David ficou maravilhado ao ver sua noiva em seu vestido de noite e com um penteado requintado. Ele se aproximou dela, abraçou-a casualmente na frente de todos e disse: "Você parece uma deusa nesta roupa." Estou sem palavras. Mas, para ser honesto, de jeans e jaqueta, você é natural. Mais tarde, à mesa festiva, ele tirou uma caixa vermelha do bolso, ajoelhou-se como manda a tradição e fez um discurso tão emocionante que até Megan, que sabia do show desde o início, ficou sem palavras. Olhando nos olhos de Gil, David disse: "Minha amada, gentil, mais fofa e mais linda de todas, você quer se casar comigo? Eu prometo cuidar de você, carregá-la em meus braços e não deixar ninguém te machucar. Você aceita?"
Sim, eu aceito, respondeu Gil, e o jovem colocou o anel em seu dedo. O momento emocionante foi imediatamente capturado pelos fotógrafos. Apesar dos rostos atordoados e surpresos dos convidados, a celebração continuou com banquetes e dança até não poderem mais. Por que desperdiçar a oportunidade? Gil e David se divertiram muito e dançaram ao som da música animada. O rapaz acabou sendo tão simples, era fácil e livre estar com ele, e ela podia ser ela mesma. No final da noite, Gil ficou muito nervosa. David, estou com tanto medo agora. Posso imaginar o escândalo que vai acontecer. Meu pai vai me matar. Gil, me diga, você não está cansada de viver como uma marionete, seguindo as ordens do seu pai? David perguntou. Você vive a vida de outra pessoa. Dane-se a riqueza. Saia de casa, comece sua vida do zero e finalmente seja você mesma. Arrisque-se. Você é uma garota legal. Eu realmente gosto de você, mas sinto pena de você. Eu realmente gostaria de te mostrar uma vida diferente, livre e sem restrições, sobre a qual você não sabe nada. A garota pensou longa e profundamente sobre as palavras de David. E, de fato, ninguém nunca havia perguntado a ela o que ela queria, quem ela queria se tornar, como viver. Tudo sempre foi decidido por ela por seu pai influente. Talvez seja a hora de mudar tudo. Se não agora, quando? De manhã, Gil acordou com os gritos furiosos de seu pai em seu ouvido. Sua cabeça doía do champanhe de ontem e suas pernas doíam de tanto dançar. O senhor Fearon estava balançando o jornal local sobre a cabeça dela. O que é isto? Que tipo de noivado é este? E quem é este vagabundo ao seu lado? Você perdeu o juízo? Explique-se. Levante-se imediatamente. O sono de Gil desapareceu instantaneamente. Os jornalistas foram rápidos. Papai, este é o meu noivado. O nome do meu noivo é David. Portanto, não se pode falar em casamento com Peter. Estou aliviada com isso. Eu me casarei com este vagabundo se for preciso, mas não com Peter. Está claro para você? E se você me pressionar, eu simplesmente sairei de casa. O senhor Fearon ficou furioso, rasgando o maldito jornal em pedacinhos, e continuou a esbravejar. Você ao menos entende, sua garota boba, o que você fez. Agora a cidade inteira estará falando sobre como a filha de um cirurgião famoso está se casando com um vagabundo. Você arruinou minha reputação. Você diz que vai sair de casa? Pois bem, vá em frente e vá para o seu vagabundo. Você não receberá um centavo de mim. Entendeu? Você vai esfriar a cabeça rapidamente e perceber o quanto de bom seu pai fez por você. O homem enfurecido saiu do quarto da filha, e seu telefone já estava tocando com ligações do pai de Peter. Uma conversa séria estava se formando, já que quase tudo estava pronto para o casamento, e até convidados ilustres haviam sido convidados. E agora, tudo isso. Gil estava chorando e fazendo as malas, levando apenas as coisas mais necessárias. Ela decidiu vender suas joias e não aceitar dinheiro do pai. Então, a garota alugou um apartamento na periferia e se mudou para lá. Ela não sabia o que fazer a seguir. Em seu novo lugar, um modesto apartamento de um quarto, Gil se sentia deslocada e estranha, então decidiu visitar David. Ela queria contar a alguém sobre tudo. Essas novas mudanças em sua vida foram muito inesperadas e abruptas, e assustaram muito a garota. David ficou genuinamente feliz em vê-la. Ah, olá, noiva. Rex, diga oi. Você quer chá? Por que está tão triste? Gil quase chorou. Eu saí de casa e briguei com meu pai. Ele gritou tanto comigo. Ele bloqueou todos os cartões e disse que eu voltaria rastejando em breve. Eu estou bem com isso, mas também é estranho para mim. Eu não sei como viver por conta própria. Estou acostumada a obedecer ao meu pai e fazer o que ele diz. Por onde eu começo? O que eu devo fazer? Eu me sinto como um peixe que foi jogado na areia,
ofegante por ar. David tomou uma decisão imediatamente. Você precisa de um tempo para se recuperar, se adaptar. Não vamos pensar em nada por uma semana ou duas. Apenas viva, e eu vou te mostrar tudo o que sei sobre liberdade. Então você decidirá o que fazer. Combinado? Tudo bem. O que precisamos? Fósforos, um cobertor, pão e batatas. É isso. Ah, e salsichas, meu violão e um pouco de chá em uma garrafa térmica. Agora estamos prontos. Vamos arrumar as coisas rapidamente e me siga. Assustada, Jill perguntou, onde? Eu não entendo nada. David piscou para ela. Não se perca, noiva. Eu não vou te machucar. Vou te mostrar uma beleza tal que todas as suas joias parecerão pálidas em comparação. Vamos, não seja tímida. E eles foram caminhar. Primeiro, pegaram carona, e David entreteve o motorista com canções alegres em vez de dinheiro. Depois, caminharam por um longo tempo por trilhas sinuosas fora da cidade, embrenhando-se na floresta. E, finalmente, quando começou a escurecer, David exclamou, tudo bem, chegamos. Venha aqui, Jill. Olhe que vista daqui de cima. Que pôr do sol lindo. Que natureza. Há um riacho com água de nascente aqui perto e um lago. Este é o meu lugar favorito. Eu costumava vir muito aqui quando era criança. A natureza cura e acalma. Ela enche as árvores de energia. O vento livre. Você pode sentir o cheiro da liberdade? Jill realmente olhou para o céu escuro e ilimitado com nuvens esvoaçantes, o enorme sol vermelho desaparecendo lentamente no horizonte, as copas das árvores balançando. E não se cansava de admirar. Era tão. Porque ela nunca havia notado coisas tão simples antes. Não é longe da cidade, mas ela nunca tinha estado aqui. Enquanto isso, David acendeu uma fogueira e começou a assar pão e salsichas em gravetos comuns, cortados das árvores, e depois batatas nas brasas. A garota aproveitou o banquete ao ar livre e ficou maravilhada com o quão delicioso era. Tão simples e tão saboroso. Jill nunca havia descansado como uma turista comum, comendo pão crocante com casca e saborosas batatas assadas, sentada tão confortavelmente ao redor da fogueira, onde ela podia ser ela mesma, cantar junto e não pensar em nada. Apenas aproveitando o momento. Uma semana inteira depois daquela caminhada, Jill e David apenas andaram de mãos dadas pela cidade, tomaram delicioso sorvete de baunilha, andaram no carrossel, se divertiram e conversaram muito. Um dia, David falou sobre seu trágico destino. Minha mãe me levou ao orfanato aos 3 anos, assim. Ela me levou pela mão, me sentou na varanda e disse, adeus, filho. Você ficará melhor aqui. Perdoe-me, eu não poderei criá-lo. Ela se virou e foi embora. Lembro-me de chorar e gritar quando me levaram para o orfanato, chamando pela minha mamãe. Eu acreditava que ela voltaria para me buscar. Afinal, como uma mãe poderia esquecer seu filho? Mas acontece que ela pôde. Quando criança, eu fiquei com raiva e a odiei por muito tempo, mas depois eu a perdoei. No final, eu não sei o que aconteceu com ela e por que ela fez aquilo, então não tenho o direito de julgá-la. Claro, o orfanato era um inferno. Eu lutei e mordi meu caminho para um lugar ao sol. Quando me tornei adolescente, percebi que se ficasse lá, seria o meu fim. Afinal, a maioria dos garotos já tinha começado a beber, fumar. E eu fugi. E tenho vagado pelo mundo desde então. Às vezes sou bem-vindo aqui, às vezes ali. Uma vez, até morei em um acampamento cigano por 1 mês. Eles me ensinaram a cantar e me deram um violão. Eu levo a vida com leveza e a aceito como ela é. Na verdade, uma pessoa não precisa de muito para viver, apenas uma casca de pão e um copo de água. Há um bom ditado: que diferença faz a idade dos seus sapatos, se você está andando com eles por Paris? Após a confissão dele, Jill falou sobre si mesma. E eu sou exatamente o oposto. Minha mãe morreu muito cedo, quando eu tinha 7 anos,
e então meu pai me criou sozinho. Ele me ama muito, até demais. Ele sempre tomou todas as decisões por mim. Eu vivi como se estivesse em uma gaiola dourada desde a infância. Eu adorava cortar cabelo. Eu até aprendi alguns penteados sozinha. Eu até tingia e arrumava o cabelo da minha amiga para diferentes eventos. Eu realmente gostava disso, era minha praia. Mas assim que mencionei isso ao meu pai, ouvi imediatamente: não invente coisas. Que tipo de cabeleireira? Não desonre o nome da nossa família. Vá para a faculdade de maior prestígio e seja economista, por exemplo. Essa é uma profissão digna. Quando me tornei economista, eu era a melhor da minha classe, e todos me colocavam como exemplo. Só que ninguém sabia que eu odiava minhas aulas. Pensando por um momento, David disse de repente: sabe, você é a primeira pessoa na minha vida que me faz querer tentar mudar, começar a viver de forma diferente. Vamos embora daqui para outra cidade onde ninguém nos conheça, e começaremos uma nova vida do zero. Gil disse com medo: eu não sei. Onde vamos morar? Eu não posso dormir aqui e ali. Claro, eu tenho algum dinheiro, vendi minhas joias, mas temo que não dure muito. David rapidamente a tranquilizou: Gil, eu não sou uma pessoa tão tola a ponto de sugerir que uma garota maravilhosa como você leve uma vida de vagabunda. Eu queria te dizer outra coisa. Eu realmente gosto de você. Não, não assim. Eu te amo. E eu quero ser diferente com você. Sair, encontrar um emprego, morar juntos, ter filhos. Entenda, você me mudou em apenas algumas semanas. Eu não quero mais vagar. E eu não quero te perder. A garota corou e ficou vermelha com tais palavras. Ela respondeu: eu também me apaixonei por você. Você acredita? Desde o primeiro minuto em que te vi com o Rex naquela praça. Você não é como todo mundo. Você não se importa que eu seja rica, quem é meu pai, o que as pessoas vão pensar. Você me vê como uma pessoa, minha essência, minha alma. E isso não tem preço. E eu gosto disso em você. Então, o que estamos esperando? Vamos embora amanhã, antes que meu pai comece a me procurar. Eu não posso me esconder dele nesta cidade. Eu não sei porquê, mas eu acredito em você, mesmo sabendo muito pouco sobre você. E estou pronta para arriscar e seguir minha própria jornada independente junto com você. Vamos alugar um apartamento. Eu vou fazer cursos de cabeleireira. Você vai encontrar um emprego, e viveremos como quisermos. Ninguém nos dirá o que fazer. David decisivamente puxou Gil para si e a beijou apaixonadamente nos lábios. A garota sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, e milhões de borboletas esvoaçaram em seu estômago. Ela nunca havia experimentado tais emoções com ninguém antes. 6 meses se passaram desde então. Quanto ao Senhor Fearon, ele havia perdido sua paz e sono após um escândalo ensurdecedor sobre o cancelamento do casamento. As pessoas começaram a fofocar pelas costas dele que sua filha era uma boba e, em vez de se casar com um homem rico, ela fugiu com algum vagabundo de rua. Que vergonha! O pai odiava aquele vagabundo, embora nunca o tivesse visto. Como ele ousa levar embora seu tesouro mais precioso, sua filha? E o que faltava a Gil? Por que ela fez aquilo? Ela tinha tudo do melhor, ao contrário de todos os outros. Mas não importava o quanto o Senhor Fearon estivesse com raiva de sua filha por suas travessuras, ele sentia uma falta desesperada dela. Afinal, por todos esses anos após a morte de sua esposa, ele não conseguiu amar mais ninguém, não deixou ninguém entrar em seu coração e, portanto, deu toda a avalanche de sentimentos à sua amada filha. Sim, ele pode ter se preocupado excessivamente com ela, protegido, se preocupado e monitorado, mas tudo foi por um grande amor e pelas melhores intenções. E agora, sem Gil, a casa estava completamente deserta. O homem vagava pelos quartos à noite, bebia café amargo e muitas vezes chorava secretamente, sentado na cama da filha e segurando seu pijama de seda com ursinhos engraçados. O Senhor
Fearon não tinha realmente a intenção de expulsar a filha de casa. Ele só queria lhe dar uma lição. Ele pensou que ela cairia em si, vagaria na pobreza e depois voltaria para casa, começaria a apreciar seu pai e a agradecê-lo. E acabou assim. Não havia notícias de Gil. Nenhuma ligação, nenhuma carta. O coração do pai estava sangrando. Ele se preocupava em como sua filha estava vivendo. No final, o Sr. Fearon não aguentou e contratou um detetive particular para encontrar Gil. Ele queria ir e dar uma surra naquele vagabundo por levar sua filha embora e, por bem ou por mal, trazer Gil de volta para casa. Uma semana depois, ele conseguiu o novo endereço de Gil. Agora ela morava em outra cidade e tinha o sobrenome Hughes. O homem ficou chocado. Então sua filha realmente se casou com aquele vagabundo? Ah, Deus! Ele precisava salvar sua garota urgentemente. Talvez ela precise de algo, não esteja comendo o suficiente. O Sr. Fearon ficou ainda mais irritado com o vagabundo e dirigiu com um enorme desejo de destruí-lo. Até este David aparecer na vida de Gil, tudo estava maravilhoso. O homem dirigiu facilmente até o endereço certo. Era um prédio comum de vários andares, uma área agradável e tranquila. Não era uma favela. Ele pegou o elevador e apertou a campainha decisivamente. Foi aberta por aquele mesmo vagabundo, David. Só que ele não parecia mais um vagabundo. Ele estava com o cabelo cortado na moda e vestido normalmente. Mas o indignado Sr. Fearon não pôde ser detido. Da porta, ele atacou o rapaz quase com os punhos. Ah, seu canalha! Todos os problemas são por sua causa. Onde está minha filha? Para onde você a levou? Por que você apareceu em nossas vidas? Gil, minha garota, eu vim te buscar. Prepare-se, imediatamente. David sacudiu o homem e respondeu calmamente, boa tarde para você também. Não vamos discutir. Acalme-se e entre no apartamento. Gil correu com o barulho e ficou atônita. Pai, o que você está fazendo aqui? Por que está gritando? Está tudo bem comigo. Somente no apartamento, à luz do dia, o cirurgião examinou o rosto do rapaz adequadamente, e seu queixo caiu de espanto. O marido da filha era a cópia exata de uma pessoa que o Sr. Fearon conheceu em sua juventude. O Sr. Fearon começou a sussurrar, David Hughes. Exatamente. Qual era o nome do seu pai? E da sua mãe? E por que você acabou na rua? O surpreso David respondeu, o nome do meu pai era John. Ele era. Como posso dizer gentilmente? Um bandido. Ele foi morto quando eu tinha quase 3 anos em algum tiroteio. E o nome da minha mãe era Elizabeth. Ela me deixou em um orfanato. Eu não sei por que, ainda luto com essa questão. Bem, depois de mal sobreviver, fugi aos 15 anos. Vaguei pelo mundo. Somente quando conheci acidentalmente a sua Gil, eu me apaixonei tanto por ela que decidi começar uma nova vida. Agora não sou um sem-teto. Eu trabalho em um canteiro de obras. Vou terminar a escola e depois continuar estudando. Eu ganho o suficiente. O Sr. Fearon olhou para ele maravilhado. Então, de repente, caiu de joelhos e começou a sussurrar, perdoe-me, David. Mas eu sei porque sua mãe o deixou e como seu pai morreu. Você é a imagem cuspida dele. Perdoe-me, se puder. Eu sou culpado pelo seu destino ter sido como foi. Que canalha eu sou. David e Gil não entenderam nada. A mulher pensou que seu pai tinha enlouquecido devido aos nervos. Pai, levante-se. O que há de errado com você? Do que você está falando? Beba, eu coloquei algumas gotas calmantes para você. Conte-me tudo em ordem. O homem bebeu o sedativo de um só gole, respirou fundo e começou a contar. Eu era o chefe do departamento de cirurgia.
Muitas pessoas na cidade me conheciam. E então, um dia, trouxeram uma autoridade do crime, Johnny Hughes, diretamente para minha casa. Ele estava gravemente ferido, morrendo. Eu disse imediatamente que não havia chance de salvá-lo, especialmente não em casa. Mas ele me implorou para salvá-lo, e eu tentei. Embora eu tenha removido as balas, o sangramento ainda não parou. Johnny não tinha muito tempo de vida, e eu honestamente disse isso a ele. Então ele, superando a dor, sussurrou em meu ouvido: ouça, doutor, eu tenho um trabalho para você. Eu tenho uma casa de veraneio. Então, sob o telhado do galpão, há um monte de dinheiro em uma maleta preta. Não pergunte de onde veio. Pegue um pouco para você, pelo seu trabalho, e leve o resto para este endereço. Minha esposa e meu filho terão dificuldade sem mim. Por favor, dê a eles todo o resto. Eu te imploro. Não posso pedir aos meus amigos para fazerem isso. Eu sei que eles pegarão tudo para si. Mas você é um homem honesto, você não vai me falhar. E Johnny morreu em meus braços. Seus amigos ficaram muito desapontados por eu não ter salvado o amigo deles. Eles começaram a me ameaçar, mas depois se acalmaram e levaram o corpo. No início, eu não acreditei muito nas últimas palavras de Johnny. Pensei que ele estava delirando. Mas a curiosidade falou mais alto, e eu fui até aquela casa de veraneio e encontrei a maleta cheia de dinheiro. Eu fui à casa dele para dar o dinheiro à esposa e ao filho, mas eles não estavam em casa. E então a ganância tomou conta, e eu não os procurei mais. Eu abri minha própria clínica, comprei equipamentos caros, me casei, e tudo começou a girar. Família, trabalho. Então minha esposa morreu, e eu criei minha filha sozinho. E agora, muitos anos depois, quando eu te vi, David, eu percebi o que tinha feito. Se eu tivesse agido como um ser humano naquela época e ainda assim encontrado você e sua mãe, tudo teria sido diferente para você, David. Você não teria sofrido. Você teria começado uma nova vida. E sua mãe não teria tido que entregá-lo a um orfanato. Não fique com raiva da sua mãe. Eu sou o único culpado. Somente eu. Perdoe-me, se puder. O Senhor. Fearon estava terrivelmente envergonhado. Ele sentou no sofá, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar silenciosamente. David não esperava ouvir tais palavras de seu sogro rigoroso. Ele não sabia como reagir. Apenas piscava frequentemente e permanecia em silêncio, digerindo o que tinha ouvido. Emoções mistas tomaram conta de Jill. Por um lado, ela sentia muita pena de David. Seu destino foi realmente quebrado. Ele não teve infância, e foi por causa do pai dela. Mas, por outro lado, ela sentia pena de seu pai, que agora chorava porque se arrependia, reconhecia seu erro, entendia tudo, embora tarde. A mulher tentou aliviar a situação e disse: querem saber? Vamos todos nos acalmar e tomar um chá. Pai, vou fazer seu chá favorito com bergamota. Não me peça para voltar, pai. Eu não vou voltar. Veja bem, eu estou aqui com o David, absolutamente feliz. Sim, eu não sou uma economista renomada, mas uma cabeleireira comum. Não temos uma propriedade luxuosa, mas um apartamento alugado comum. E não comemos salmão com cream cheese no café da manhã, apenas aveia comum. Mas eu realmente tenho tudo o que preciso, um trabalho que eu gosto, um marido amado. Eu não preciso agradar a ninguém. Eu sou quem eu sou, e não preciso de mais nada. O Senhor. Fearon olhou para a filha com surpresa. Seus olhos brilhavam, e estava claro que ela estava verdadeiramente feliz. Isso até ofendeu um pouco o pai. Então, por que ele esteve tentando todos esses anos? O homem de repente percebeu que ele realmente não tinha vivido nesta corrida louca e insana. Estava sempre correndo para algum lugar, com medo de não ter tempo suficiente, de não ganhar o suficiente, enquanto a vida passava. Talvez fosse necessário parar, respirar, olhar ao redor e apenas viver, desfrutando de cada dia, alegrando-se com coisas simples, como sua filha faz.
David de repente disse baixinho: eu não guardo rancor de você, Senhor. Fearon. Eu juro. Duvido que aquele dinheiro sujo, ganho por gangsters, tivesse comprado felicidade para minha mãe e para mim, e não teria salvo a família. Não, tudo depende da própria pessoa. Não importa o quão difícil seja, nem toda mãe pegará seu filho pela mão e o levará a um orfanato. Elas lutam, aprendem a sobreviver, vão trabalhar. Mas minha mãe desistiu, desmoronou, saiu do caminho ou algo assim. Eu não sei. Sim, eu passei por muita coisa. Mas sabe, eu ainda tentei não me desesperar. Apreciar o sol, pães frescos, o vento livre e a liberdade. Mas quando conheci Gil, algo mudou em minha consciência. De repente, parei de querer viver como um vagabundo. Era insuportável me separar dela. Percebi que esta é a pessoa com quem quero passar toda a minha vida, amá-la, cuidar dela. Você deveria ter orgulho de sua filha, porque o dinheiro e a riqueza não a estragaram. E ela não se tornou uma daquelas garotas glamourosas e vazias que só pensam em salões e resorts, mas permaneceu ela mesma, preservou sua alma. Você não encontra isso com frequência hoje em dia. O mundo está apodrecendo. As pessoas se tornaram demoníacas em sua busca por fama e dinheiro, e pararam de apreciar o que Deus dá. É assustador. E Gil e eu continuamos a desfrutar um do outro todos os dias, em cada pequena coisa. Mesmo em coisas comuns, você pode encontrar algo positivo. Se está ensolarado e quente hoje, ótimo. Nós definitivamente vamos passear com Rex no parque, aproveitando os raios suaves. Chuva e frio também não são um problema. Fazemos chocolate quente e sentamos juntos, enrolados em um cobertor quente, assistindo a um filme comovente. Uma tempestade ruge lá fora, mas estamos tão aconchegantes e aquecidos. E isso também é uma pequena felicidade. O Senhor. Fearon respondeu baixinho: eu vejo que minha filha está feliz. Ela vive modestamente e simplesmente, mas está feliz. Que paradoxo. Só agora eu entendo os erros que eu estava prestes a cometer, se eu tivesse feito Gil se casar com Peter contra a vontade dela. E então me parecia que eu estava fazendo tudo certo, e que se minha filha estivesse com a vida ganha, ela seria automaticamente feliz. Você está certo, David. Eu realmente enlouqueci por dinheiro, pela minha carreira, e parei de ver a alma, de considerar os interesses de outras pessoas, de apenas viver. Até meu amado trabalho há muito deixou de me trazer alegria, embora na minha juventude eu assumisse cada trabalho com tanto entusiasmo, zelo, e sinceramente quisesse salvar a vida de uma pessoa. E agora estou atolado em burocracia, relatórios e toda essa rotina, embora minha vocação seja ser cirurgião. Meus queridos, não me afastem. É tão solitário nesta casa grande sem vocês. É tão triste. Por que eu preciso de toda essa riqueza sozinho? O que fazer com ela? E também, David, eu quero de alguma forma compensar minha culpa. Qualquer um dos seus desejos, mesmo o mais querido, eu prometo cumprir. Pense sobre isso. O jovem respondeu imediatamente. Não há nada em que pensar. Ajude-me a encontrar minha mãe. Eu quero saber se ela está viva ou não. Se ela precisa de ajuda. E apenas vê-la, olhar nos olhos dela, conversar com ela. Perguntar por que ela fez o que fez naquela época. Esta pergunta me assombra desde a infância, e eu quero encontrar uma resposta para ela. Ok, David. Eu te ouvi. Nós encontraremos sua mãe. Não se preocupe, prometeu o Senhor. Fearon. E, como prometido, ele usou todas as suas conexões e finalmente encontrou a mãe de David, embora não tenha sido fácil. Ela vivia em uma igreja há muitos anos. Ela trabalhava duro e orava dia e noite. No início, a mulher se recusou a falar com o detetive particular e o cirurgião. E então o próprio David visitou o padre. Ele ouviu atentamente o jovem e disse: Elizabeth vive aqui há 10 anos. Eles a encontraram na rua. Ela estava bêbada e espancada, em estado grave.
Não sei por que a trouxeram para cá, para nós. Talvez tenha sido a vontade de Deus. Nós não mantemos as pessoas aqui à força, você entende? É uma escolha pessoal de cada um. Quando Elizabeth recuperou a consciência, nós a tratamos. Mas ela se recusou terminantemente a sair, dizendo que não conseguiria sobreviver na rua. Então ela ficou aqui. Ela é uma pessoa fechada. Quase nunca falava sobre si mesma. Vou tentar falar com ela, mas se ela se recusar a encontrá-lo, infelizmente, não poderei ajudar. Eu não vou forçá-la. David sentou-se, preocupado. Estava tão calmo e silencioso dentro das paredes da igreja. De repente, a pesada porta de carvalho rangeu e uma mulher magra e alta, com uma batina preta e um lenço amarrado na cabeça, apareceu no limiar. David olhou em seus olhos, os mesmos olhos azuis centáurea com um leve estrabismo. Ele se lembrava deles perfeitamente desde a infância, e disse baixinho: "Olá, mãe." "Sou eu, David. Seu filho." Os olhos da mulher imediatamente se encheram de lágrimas, e ela caiu de joelhos e começou a lamentar: "David, meu filho. Eu te reconheço. Perdoe-me, meu querido, meu querido. Eu tenho um pecado enorme e indelével. Sou tão culpada por ter deixado meu próprio filho com estranhos. Não há perdão para mim. Carregarei esta cruz até o fim." Ela o abraçou pelas pernas. E David imediatamente levantou sua mãe dos joelhos e a abraçou. Finalmente aconteceu. Quando ele sentiu o calor de sua mãe, sentiu a batida selvagem de seu coração e respirou o cheiro de incenso, todas as mágoas, todas as tristezas da infância, toda a raiva imediatamente desapareceram e se dissiparam. Ele apenas a segurou assim em seus braços e chorou. E a cada lágrima, todo o mal, toda a negatividade deixava sua alma maltratada. Então eles se sentaram em um banco alto de madeira e conversaram a sós. Quando seu pai morreu, tempos sombrios vieram. Embora ele fosse um bandido, ele protegia sua família. Mas após sua morte, algumas pessoas vieram e disseram que Johnny lhes devia uma enorme quantia de dinheiro, e que eu tinha que pagar imediatamente ou eles nos destruiriam. Fiquei com medo e saí da cidade com você por um tempo. Eu estava arrasada com a morte do meu marido e com medo por você. Por desespero, comecei a usar substâncias que nunca deveria ter experimentado. Dia após dia, eu afundei até o fundo. E em momentos de lucidez, percebi que poderia te machucar. Foi quando decidi que você estaria melhor em uma nova família do que com uma mãe viciada. Perdoe-me, filho. Lembro-me daquele dia como se fosse hoje. Como você, pobrezinho, chorou, gritou até ficar rouco e estendeu os braços para mim. Naquela época, pensei que estava te salvando, e que você estaria melhor aqui no orfanato do que vagando comigo. Mas quando fiquei sozinha, pensei que ia enlouquecer. Seu choro e olhos marejados ressoavam em meus ouvidos todos esses anos. Senti sua falta desesperadamente, me amaldiçoei, segui o caminho errado e cheguei ao fundo do poço. Eu não me lembrava mais do meu nome, não me importava com minha aparência ou com o que vestia. E eu não parecia mais uma mulher. Eu estava apenas procurando freneticamente por uma dose para poder esquecer. Um dia, acordei na igreja. Eles me ajudaram aqui, me curaram. E eu me recusei a sair. Fiquei aqui. Eu estava com medo daquele mundo cruel, sabia que era fraca e poderia cair novamente. Desde então, vivo aqui, trabalhando e orando dia e noite por você, meu filho. Nunca te esqueci por um momento. Minha consciência sempre queimou como ferro quente, me marcando como uma canalha por dentro. Eu me odeio por aquele ato. David, perdoe-me, se puder. O jovem enxugou as lágrimas com as costas da mão e disse: "Mãe, eu te perdoei há muito tempo. Eu juro. Quando eu era criança, e outras crianças me batiam, quando eu estava com fome e fugia, eu estava com raiva. E eu não entendia por que você tinha feito aquilo. E eu invejava desesperadamente as crianças que tinham um lar, uma família e pais amorosos. Aos 14 anos, finalmente fugi do orfanato e nunca mais voltei.
Viajei por muitas cidades e conheci todo tipo de gente. E até aprendi a tocar violão e cantar músicas com os ciganos. Fiquei bom nisso. Então, viajei com meu cachorro fiel, Rex, ganhando um pedaço de pão com minhas músicas. E então conheci uma garota maravilhosa, Jill, e ela me mudou completamente. Nós nos mudamos para outra cidade, alugamos um apartamento. Eu trabalho como capataz em um canteiro de obras, e Jill é cabeleireira. Nós nos casamos. Esperamos ter filhos em breve. Estou feliz por ter te encontrado, mãe. Não estou com raiva de você há muito tempo. Eu entendo tudo. Se você quiser, pode morar conosco. Jill e eu ficaríamos felizes. Eu quero cuidar de você, te amar e compensar tudo o que foi perdido. Ao ouvir esta oferta, Elizabeth balançou a cabeça e disse: Não, filho. Eu não vou sair daqui. Este é o meu lugar. Minha alma encontrou salvação aqui. Estou muito feliz que você tenha se tornado uma pessoa tão maravilhosa. Que você não se tornou amargo e seguiu o caminho errado, como eu. Que você se casou. Desejo a você e sua esposa apenas felicidade. E vou rezar muito para que o Senhor lhes envie filhos. Mas eu não quero voltar. Eu cometi muitos pecados em minha life. Não posso me arrepender deles até morrer. Adeus, filho. Vá com Deus. Deixe-me abraçá-lo mais uma vez antes de nos separarmos. Saiba que eu também te amo. E nunca me esqueci de você. Elizabeth abençoou o filho na despedida e deu-lhe seu colar de cruz, dizendo, que ele o proteja e guarde de todas as tristezas e problemas. Perdoe-me, meu querido, por tudo. O jovem saiu da igreja sentindo um alívio incrível na alma, como se uma pedra enorme tivesse sido retirada. Até a respiração parecia ter ficado mais fácil. Ele precisava das palavras de sua mãe, de que ela o amava e nunca o havia esquecido. Todos têm o direito de escolher seu próprio caminho. Ela não pode ser julgada por isso. O principal é que agora ele sabe onde ela está, que ela está bem e sob supervisão confiável. A vida continuou, e David e Jill viviam em perfeita harmonia. O Senhor Fearon os visitava com frequência, e ele mudou completamente. Ele comprou para eles um apartamento espaçoso e vendeu sua clínica. Doou a maior parte do dinheiro para a caridade. Ele se tornou cirurgião no hospital da cidade e, em seu tempo livre, passava tempo com a filha e o genro, sonhando secretamente com netos. Logo após começar em seu novo emprego, o Sr. Fearon conheceu uma boa mulher, uma enfermeira chamada Ellen. Ela tinha uma aparência comum, baixinha, um pouco acima do peso, com um rosto bonito e aberto. Mas o homem se apaixonou por sua alma, porque Ellen era uma pessoa tão gentil e boa que era impossível não amá-la. Eles começaram a namorar e depois foram morar juntos. Ele apresentou Ellen à filha e ao genro, e eles rapidamente encontraram um idioma comum e muitas vezes passavam tempo juntos. Eles viviam simplesmente, como todo mundo. Mas era uma felicidade acordar e sentir o aroma de algo indescritivelmente delicioso e perceber que você não estava sozinho, a amada Ellen estava ocupada na cozinha preparando o café da manhã. Ou adormecer abraçado à pessoa mais preciosa do mundo. Esses momentos são muito mais importantes e valiosos do que qualquer dinheiro, fama ou honra, porque eles preenchem a alma e a vida com um significado real.